minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, queridos, aqui nós estamos vendo Jesus ali com essas duas mulheres, e uma delas, ela está muito preocupada, porque ela tem que fazer muitas coisas. E aí ela percebe a irmã, Daniel, por favor, passa para mim. Ela percebe a irmã bem tranquila. Veja só, esse sermão, ele foi inspirado no livro Desejado de Todas as Nações. É um capítulo especial que fala a respeito deste acontecimento. Então, Marta, ela era a irmã de Maria e também de Lázaro. E Marta, ela era ali uma grande líder, a irmã mais velha, que administrava, né, todas as decisões. E ela tinha grandes responsabilidades e influenciava outras pessoas ao seu redor. Assim como também cada um de nós influenciamos. Muitas vezes até sem nos apercebermos. Marta, ela recebeu Jesus e os seus discípulos ali no seu lar. Não porque ela precisava de ajuda, mas pelo simples prazer de ter Jesus com ela e também aqueles outros 12 homens que acompanhavam Jesus. Então você imagine, você estando na sua casa e você recebendo 13 homens famintos. Como é que você, mulher, se sentiria? Veja, ali, naquela época, era uma época sem geladeira, sem água encanada, sem energia, e com certeza era necessário muitas pessoas para auxiliar, para fazer um alimento que desse para todas essas pessoas. E eu acredito que Marta, ela convidou muitas pessoas para ajudá-la, inclusive a própria irmã. Mas Marta queria ser uma excelente anfitriã. Quando você tem convidados especial, você também se desdobra para atender a cada um deles, não é? Eu lembro-me muito bem dos cultos de gratidão que Liliana fazia na casa dela. E eu tenho certeza que dava muito trabalho. Porque no final de cada culto era um verdadeiro banquete. E eu ficava pensando, é algo que a pessoa faz com muito prazer, para receber seus convidados e deixar todas aquelas pessoas ali à vontade e bem alimentadas. E Marta, ela pensava exatamente assim. Então vamos ver que, apesar de Marta ser bem intencionada, Marta, ela estava perdida em suas muitas tarefas. Marta estava sobrecarregada. Queridos, a ponto de se esquecer do mais importante. O que era o mais importante ali? Jesus, que era o convidado especial e que estava na casa dela. Então, ela estava meio perdida, não é? Adailton? Então, veja só. Quantas vezes nós agimos semelhantes a Marta? Quantas vezes? Nós desejamos oferecer o melhor para os nossos amados, que trabalhamos tanto, que muitas vezes acabamos nos privando da companhia deles. Principalmente os pais, as mães, que sempre tem um ditado que diz assim: eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive na infância, não é? Então, o que acontece? A mãe, principalmente, ela sai cedo e vai trabalhar e volta tarde, e a cada dia, ali no final, ela tem algumas horinhas com suas crianças. Mas o que é mais importante? É o dinheiro que ela está ali trabalhando, que muitas vezes nem é necessário assim, porque o pai também trabalha, né? Com algumas exceções.
o mais importante é essa mãe estar com seu filho, cuidando, criando, ensinando, formando o caráter dessa criança. Muitas vezes nós agimos como Marta. E aqui nessa imagem nós vamos perceber que Marta, ela olha ressentida para Maria. Porque ela está tão abarrotada com tanto trabalho que ela fica olhando Maria. Acredito que ela pensa, o que é que essa minha irmã tem na cabeça? Ela está lá aos pés de Jesus, ouvindo ele conversar, enquanto que eu estou aqui precisando da ajuda dela para servir ao mestre. Então, queridos, vamos ver que Marta, lá em Lucas, no verso 40, nós vamos ver que ela, aqui o verso diz que ela andava distraída. A minha versão diz distraída, mas tem outras versões que usam uma outra palavra. Agitada. Veja, aqui ela usa duas frases que revelam o sentimento que estão naquele momento dominando ela. E também nós vamos ver que uma pessoa agitada, sobrecarregada, em sofrimento psíquico, porque é a preocupação dela, ela estava ansiosa, ela passa a enxergar a realidade de uma maneira distorcida. Então nós vamos perceber dois grandes equívocos que se revelam aqui na fala de Marta, quando ela vai falar com Jesus. O primeiro equívoco, ela pensava que Jesus não se importava com ela. Algumas versões, no verso 40, diz assim: Senhor, não te importas que eu esteja sozinha, que a minha irmã não me ajude? Ou seja, na cabeça dela era para Jesus dizer assim: Maria, levanta e vai ajudar a tua irmã, porque tua irmã está muito atarefada, ela está precisando da tua ajuda. Então esse foi o primeiro equívoco. Ela acreditava que Jesus não se importava com ela. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz sobre esse pensamento. João 15, 13, está escrito que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Quem foi que deu a sua vida pelos amigos? Jesus Cristo. Então, será que tem alguém em todo o universo que nos ame mais do que Jesus? Acredito que não, irmãos. Porque nós sabemos que Cristo, ele veio voluntariamente morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele não veio enganado, ele não veio forçado. Ele sabia, quando ele tomou a decisão lá no céu, antes do nosso planeta ser contaminado com o pecado. Contaminado. Não, antes mesmo dele habitar, fazer o nosso planeta habitável, não é? Ele tomou a decisão, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Então veja que antes mesmo do nosso mundo estar habitável, antes dele ter feito qualquer coisa no planeta Terra, ele tomou a decisão de que ele viria morrer no lugar do pecador. Mesmo que fosse apenas um pecador, se tivesse sido apenas Eva, Jesus teria morrido no lugar de Eva. Mas, continuando, o amor de Deus é perfeito e completo. Ele nos ama tanto que fez de tudo para estarmos com Ele eternamente. E o segundo equívoco, Marta queria que Jesus atendesse os seus desejos. Ela dá uma ordem para Jesus. Ela diz: dize-lhe que me ajude. Ou seja, ela não está chamando Maria, ela está dizendo para Jesus mandar Maria ajudá-la. Então aqui a gente percebe uma inversão de valores. Marta, ela gostaria que Cristo, alguma coisa aconteceu aí. Isso. Mais um. Mais um.
Isso. Então, Marta, ela pede isso, não é? Para Jesus atender a ela, mandando a irmã dela ir. Mas, queridos, nós sabemos que Deus, Ele supre nossas necessidades, não nossos desejos ou os nossos caprichos. Deus, Ele nos dá o que nós precisamos e nem sempre é aquilo que nós queremos. Por isso que a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí a gente vai: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então não é a minha vontade. E muitas vezes eu quero que Deus faça a minha vontade e não a vontade dele. E aí Marta, os pensamentos distorcidos, né, dela indicavam o seu sofrimento. No verso 41, a Bíblia diz que Jesus sabia que Marta, ela estava afadigada. Ela estava ali ansiosa. Apesar de que ela também estava com prazer, ela recebeu Jesus com os seus discípulos com prazer na casa dela. Não foi a falta de prazer, não foi o incômodo de fazer, não foi a trabalheira, mas sim a preocupação que estava tomando lugar ali de realizar aquela recepção tão gostosa que ela gostaria. E eu fico pensando muitas vezes, quando a gente decide fazer algo aqui na igreja, que tipo assim, vou dar um exemplo. Nós sempre realizamos grandes eventos na igreja aos sábados. É ou não é verdade? Aos sábados. Porque nós cremos que o sábado é o dia do Senhor, assim como a Bíblia diz. E nós queremos deixar a igreja muito bonita, muito arrumada, para receber os nossos convidados, não é? Os nossos irmãos. Porque eu pergunto para você, Jesus vai se importar se esse vaso de flor não estiver aqui? O que é que vai importar para Jesus? É a minha presença ou é o enfeite da igreja? A minha presença. Porque Jesus morreu pelo ser humano. E quando nós fazemos as coisas, nós fazemos, muitas vezes, irmãos, nós fazemos para seres humanos e não para Deus. Então, quando eu quebro o sábado do Senhor para fazer algo, para agradar o ser humano, eu estou agradando a Deus? Quando eu deixo de fazer, por exemplo, até que horas que devem ser as atividades de todo ser humano conforme a Bíblia? Não vou dizer que é dos adventistas. Todo ser humano, conforme a Bíblia diz que é até a sexta-feira no pôr do sol. Passou do pôr do sol, o que eu tenho que fazer? Coisas espirituais. Se vai para um pequeno grupo, tem que ser conversa espiritual, não é verdade? Se eu vou, por exemplo, eu estou na minha casa, eu posso ligar a televisão e assistir qualquer coisa? Eu posso pegar uma revista mundana e começar a olhar, eu posso, no meu caso, que sou vendedora, né? Eu posso pegar o meu computador e fazer qualquer coisa lá que seja de venda? Eu posso? Não posso. Então Deus, Ele dá instrução na palavra dele. E muitas vezes nós passamos além das instruções. Porque nós ficamos ansiosos e muitas vezes nós agimos como Martas. Nós queremos fazer as coisas bem bonitas para que o nosso próximo veja. No caso de Marta aqui, o próximo era Jesus. O próximo eram os discípulos. Então nós precisamos rever algumas atitudes nossas, que a partir do pôr do sol da sexta-feira, as horas são santas. E nem tudo que eu faço é para honra e glória do Senhor Jesus. Às vezes é para honra e glória pessoal, minha, para eu ganhar os créditos. Queridos, isso é algo muito sério mesmo. Por favor, daí do próximo. Então, quais são as nossas prioridades?
para nós pensarmos. Marta, Jesus disse: Marta, uma só coisa te é necessário. Um espírito calmo, devoto, anseio de conhecimento da vida futura imortal e as graças necessárias ao progresso espiritual, desejado de todas as nações, no capítulo 58, que fala a história dessas duas irmãs. Então, quais eram as prioridades ali de Marta? A prioridade dela naquele momento era correr e arrumar alimentação para todos. Ela até esqueceu de desfrutar momentos especiais aos pés de Jesus. Vocês estão lembrados que Jesus ele multiplicou pães e peixes para uma multidão, 5.000. Será que Marta, ela conhecia essa história desse milagre, irmãos? Será? Porque aconteceu lá em Cafarnaum. Mas será que ela não sabia que Jesus era capaz de multiplicar a alimentação? E que os momentos aos pés de Jesus, como Maria, deveria ser prioridade? Veja, aqui o problema não é o que Marta estava fazendo, é a forma como ela estava fazendo. Ela estava colocando, como diz uma história, a carroça na frente dos bois. Ela estava tão ansiosa, ela queria dar tanto o seu melhor, que ela esqueceu do principal. E nós vamos ver que Jesus, ele é próximo, por favor. Jesus, ele repreende Marta, não é? Ele não foi duro com ela, não foi. Mas ele disse para ela: Marta, Marta. Ele repete 2 vezes o nome dela. Tu estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma te é necessária. O que é que está deixando você ansioso, ansiosa? O que é que preocupa você? O que é que está te tirando o sono? O que é que realmente está te fazendo sofrer, entrar em sofrimento psíquico? Veja só, Marta, ela precisava de menos ansiedade das coisas que se passam aqui e mais pelas coisas que permanecem para sempre. Jesus, ele quer nos ensinar a nos apoderarmos de toda a oportunidade de adquirir o conhecimento que nos tornará sábios para ganhar mais dinheiro, irmãos. Não. É sábios para quê? Sábios para a salvação. Sábios para a vida eterna. Então, cada oportunidade, eu devo aproveitar a oportunidade. Porque um pouquinho aqui de conhecimento, um pouquinho ali, vai fazer toda a diferença na minha vida espiritual. E nós podemos ver, tem como diminuir mais o slide não, né? Tá, eu acho que foi na hora que eu fiz. Então nós vamos ver que como a maioria das pessoas, certo? Segura aqui, eu vou lá, gente. Pronto, nós estamos no século 21. A maioria das pessoas, elas estão com estes sintomas, que é fadiga e ansiedade. Nós estamos muitas vezes presentes fisicamente, mas estamos distantes no pensamento. Não conseguimos nos concentrar. E veja só, nós podemos muitas vezes sofrer com coisas que nunca vão acontecer. A ansiedade, ela causa isso. Você começa a imaginar coisas que muitas vezes nunca irão acontecer. E você está sofrendo por antecedência. E o que é que essa ansiedade, ela causa, não é? Veja só, esse é o tipo de coisa que normalmente nós devemos evitar. Porque causa um adoecimento psíquico. E diz que, aqui tem um relatório
que ele está atualizado, nesse relatório mais recente sobre saúde mental, diz que no mundo, 970 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam sofrimento psíquico. E 31% delas sofrem de transtorno de ansiedade. Essas pessoas, o transtorno de ansiedade vai causar pensamento deturpado, equivocado, gerando emoções negativas. Então, o que é o transtorno de ansiedade? O que ele pode causar? Agora começa um ponto muito importante da nossa meditação essa noite. Veja se você consegue reconhecer em você alguns desses sintomas. O transtorno de ansiedade ele pode causar batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, sensação de desmaio, tremor nas mãos, tremor nas pernas, suor frio, entre outras coisas. Então, isso é o transtorno de ansiedade. Então, comportamentos afetados pelo transtorno de ansiedade: esquecimento, irritabilidade, inquietação, nervosismo, queixas de dores sem um motivo aparente. Se você se identificou com alguns desses sintomas, é aconselhável você procurar um profissional de saúde, porque é algo sério. E nós sabemos, queridos, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente, para que o Espírito Santo possa nos usar com todo o poder. Às vezes a pessoa tem vamos dizer assim, alguma crise de ansiedade tão forte que ela não consegue suportar. Alguns dias atrás eu lembro que o irmão Muniz pediu oração por uma família, que o rapaz havia tirado a própria vida, porque o médico disse para ele que ele iria ficar tetraplégico. Mas depois eu disse, como é que alguém que é tetraplégico consegue cometer suicídio? Então, se fosse fazer cirurgia, ele ficaria. Olha, se fosse fazer cirurgia, quer dizer que ele não era, né? Nem paraplégico e nem tetraplégico. Queridos, isso é um nível de ansiedade muito alto. Porque nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Então, todos aqui sabem que eu sou portadora de uma prótese de quadril e fêmur, não é? E essa prótese, ela entrou já no período de desgaste desde o ano de 2013. E assim, eu tive um choque muito grande quando eu comecei a sentir dores muito intensas. E quando eu fui para o médico, né, reclamando dessas dores, que ele pediu alguns exames, ele falou para mim, a tua prótese, ela está já desgastada. Então, você precisa trocar essa prótese. Mas antes, você precisa parar todas as suas atividades da cintura para baixo. Tudo que você for fazer vai causar dor e vai aumentar ainda mais o desgaste. Consequentemente, mais dores. E realmente, na época, eu tinha afastado do meu trabalho, parei praticamente minha vida. Tudo que eu fazia doía. Então, foi um ano de 2013 para 2014, foi um ano muito difícil. E aí eu comecei a correr atrás de médicos, porque eu queria fazer essa cirurgia em São Paulo, que é onde mora a minha família. E depois do ano 2013 até o ano 2019, eu fui muitas vezes para São Paulo. O pessoal daqui da igreja lembra. Eu ficava 2, 3 meses em São Paulo, correndo atrás dessa cirurgia. Até que eu cheguei numa equipe médica, que eles, reunidos, 4 médicos ortopédicos, simplesmente chegaram para mim e disseram, olha, se você fizer a cirurgia no melhor hospital do mundo, não tem a segurança de dizer para você que você não vai ficar em cadeira de roda. O risco de você ficar em cadeira de roda é muito alto. Eu fiquei, como assim? Eu estava correndo esses anos todos
eu estava quase querendo vender minha casa para fazer a cirurgia. E aí o médico disse, porque o seu problema é muito mais grave, então devido à idade, que ainda é muito nova, não sei o que, as próteses. E eu disse, meu Deus do céu, cadeira de roda ou dor? No meu caso, eu prefiro a dor. Então, eu cheguei à conclusão, falei para o médico, não vou mais correr atrás disso aqui. Vou aprender a conviver com minhas limitações, com dores. Quando der para fazer, eu faço, quando não der, eu não faço e vamos levando a vida, não é? Ano passado eu cheguei até a entrar em contato com uma equipe médica de Recife, que eles operam, inclusive, jogadores de futebol, para eu fazer particular. R$110 mil, só isso. Então, eu disse, obrigada, vamos continuar com a prótese velha. Deus proverá. Quando Jesus voltar, Ele vai me dar uma perna nova. E glória a Deus por isso. Irmãos, é necessário aprender a conviver com as emoções, as frustrações, para a gente não adoecer mentalmente. Olha só, os comportamentos aqui nós vimos, né? Em Mateus 11:28, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem é que vai dar o alívio para a gente? É Jesus. Quando você está com ansiedade, numa situação que você não consegue resolver, o que você tem que fazer? Vai para Jesus. Vai para Jesus, que Ele vai te aliviar. Olha que eu sei o que eu estou falando. Esses dias aí eu estava meio com os nervos à flor da pele, muita coisa acontecendo com Adam. E eu muito longe, e eu não tenho o que fazer. Eu digo para Jesus, Senhor, cuida do meu filho, porque antes dele ser meu, ele é teu. Então cuida dele, Pai. Alivia, sabe, os estresses, as dores, as angústias, as ansiedades. Porque, irmãos, uma pessoa viver do outro lado do mundo, sem parente, sem ninguém, e de repente se achar doente, é muito sério. Acredito, o desespero é assim, da pessoa, se ela não tiver ali muito firme, como ele falou hoje para mim, ele disse, mãe, teve dias de eu pensar que eu ia morrer. Eu não tinha ninguém ao meu lado. E eu pensei, meu Deus, meu coração vai parar, a minha cabeça vai parar, eu só conseguia tomar remédio para dormir, porque eu estava sentindo muita dor. E aí ele me contou que em 2023, um amigo dele teve uma parada cardíaca, um amigo com 31 anos. Eu disse, eu só estou sabendo disso agora, ainda bem, né? Porque ele disse, eu não ia contar para a senhora não ficar ainda mais ansiosa. Irmãos, ansiedade é algo que está matando o ser humano. São muitas doenças que estão aqui. E daqui passam para o resto do corpo. Então veja, Deus criou o nosso mundo em 6 dias. Ele nos deixou o sábado para ser o nosso descanso, para nós recuperarmos nossas forças e nossa disposição. Mas em casa, não. É para nós estarmos com Jesus Cristo. Se você não pode vir para a igreja, você não vai para a igreja, mas você dedica as 24 horas do descanso ao dono das 24 horas, o Senhor. E é Ele que vai suprir as nossas necessidades, aliviar as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Lá em Êxodo 14 diz o quê? O Senhor lutará por vocês. Tão somente o quê, irmãos? Acalmem-se. Mesmo que eu esteja com os nervos à flor da pele, mas eu tenho que me lembrar dessa promessa do Senhor. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes eu não posso fazer nada, mas eu conheço um Deus todo-poderoso que pode tudo. Como disse ali o anjo, para Deus não há nada impossível. E agora, para nós finalizarmos, existe um vasto campo
para as Martas, com seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas primeiro aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Jesus Cristo. Então a vida será uma invencível força para o bem. Desejado 368. Queridos, vivam novo com Jesus. Deixe o Senhor Jesus restaurar você, restaurar suas forças. Hoje nós queremos fazer um convite para Jesus, para Ele entrar na nossa vida e ficar na nossa vida, porque é o que nós devemos fazer, recepcionar Jesus com o mesmo amor de Marta e com a mesma atenção de Maria. Sabemos que é necessário muitas coisas, mas o Senhor, o nosso Deus, é aquele que cuida de nós, é aquele que restaura as nossas forças. Então eu gostaria de, nesse momento, convidar as meninas novamente para cantar o hino. Grava aqui. Certo. Para nós encerrarmos a mensagem desta noite. Boa noite, irmãos. E antes de cantar esse hino, eu queria convidar cada um de vocês para a gente fazer como Maria. A parar, a sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a nos dizer. E entendermos que mesmo com vários problemas, mesmo com o coração ansioso, nós temos muitos e muitos motivos para agradecer. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, e enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando
Queridos, vamos nesse momento ficar de pé e vamos juntos falar com Deus. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai querido, Criador e Redentor, graça te damos, ó Senhor, mais uma vez, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigada, Pai, porque estamos nesse momento aqui, conhecedores da Tua vontade em nossas vidas, que o Senhor deseja suprir as nossas necessidades, nos curar das ansiedades, das aflições, de coisas que muitas vezes perdemos o controle, mas queremos colocar o Senhor no controle das nossas vidas. Queremos te pedir ajuda para que nós sejamos zelosas como Marta e também atenciosos como Maria. Que nós possamos dar ao Senhor a prioridade em nossas vidas. Que nada venha tomar o teu lugar, Pai. Que nós possamos cada dia separarmos o primeiro tempo para o Senhor, separarmos verdadeiramente o melhor horário para o Senhor. Por isso, nós suplicamos a Tua ajuda. O Senhor sabe das nossas faltas e falhas. E o Senhor sabe exatamente onde nós precisamos melhorar em cada lugar da nossa vida, Pai. Leva-nos para os nossos lares, abençoa esse lanche que iremos tomar agora também, e que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém.